Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Hoje a liturgia nos coloca diante de um dos maiores mistérios da nossa fé. A relação entre o nosso desejo de fazer algo para Deus e a primazia da graça de Deus que faz tudo em nós. Celebramos hoje também o dia de Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, um homem que dedicou sua vida a entender a verdade. E a verdade que as leituras de hoje nos revelam é esta: Deus não precisa das nossas construções, mas nós precisamos desesperadamente ser construídos por Deus. Na primeira leitura, irmãos, vemos o rei Davi inquieto, totalmente encabulado. Ele mora num palácio de cedro, mas a arca de Deus está numa tenda. Davi quer ser o arquiteto de Deus. Ele quer construir um templo para Deus. Mas a resposta divina trazida pelo profeta Natã muda toda a história da salvação. Deus diz a Davi: "Não és tu que me construirás uma casa. O Senhor te anuncia que Ele te fará uma casa." Nós muitas vezes queremos fazer coisas para Deus baseado em nossa própria força. Queremos construir templos, fazer obras pastorais com a nossa assinatura, né? Mas Deus inverte completamente essa lógica. A casa que Deus promete a Davi não é feita de pedras ou madeira, é uma descendência, é uma linhagem. Deus promete estabelecer um trono eterno. Santo Tomás de Aquino nos ensina que esta promessa se cumpre perfeitamente na encarnação do Verbo. Jesus Cristo é a verdadeira casa de Davi. Cristo é o templo verdadeiro que não foi feito por mãos humanas, irmãos. A lição, então, fica clara mais uma vez para nós. A iniciativa da salvação é e sempre vai ser iniciativa de Deus. Antes que possamos amar a Deus, Ele nos amou primeiro. Antes de Davi construir qualquer tipo de templo, Deus construiu a dinastia de onde viria o Salvador. Deus é o arquiteto que constrói a casa. No evangelho de hoje, ele é o semeador que espalha a verdade. Santo Tomás dizia que a fé é um ato de intelecto que assente a verdade divina sob o comando da vontade movida pela graça. Ou seja, o evangelho de hoje vai nos mostrar a tragédia de quando o intelecto e a vontade não estão alinhados com essa graça divina. Jesus apresenta 4 tipos de solos na parábola, que podemos ler hoje à luz da sabedoria de Tomás de Aquino. A beira do caminho. É a alma fechada onde a palavra, ou seja, o logos, bate, mas não penetra. É a falta de contemplação. O maligno rouba a palavra porque não houve esforço para compreendê-la. O terreno pedregoso. É a fé puramente emocional. Santo Tomás nos lembra que as paixões são passageiras. Quem se baseia ou baseia a sua fé apenas no sentir, né? Quando vem a tribulação, o sol quente, ela seca. A fé precisa de raízes na inteligência e na virtude, não apenas no sentimento. Os espinhos são as preocupações do mundo. Tomás ensina que o homem se torna aquilo que ele ama. Se amamos o dinheiro e as coisas do mundo, mais do que amamos a Deus, essas coisas sufocam a vida divina em nós. A graça é sufocada pela desordem dos nossos amores. A terra boa. Esta é a alma de Santo Tomás. É a alma que ouve, acolhe e dá fruto. Hoje celebramos um homem que foi por excelência a terra boa. Tomás de Aquino não apenas ouviu a palavra, ele ruminou, estudou, rezou e a sistematizou. Ele entendeu que a fé não é inimiga da razão. Onde Davi queria construir um templo físico, Tomás construiu uma catedral de pensamento, a Suma Teológica, para glorificar a Deus. Mas, ao final de sua vida, após uma experiência mística, Tomás olhou para tudo o que escreveu e disse aquela frase: "Tudo parece palha comparado ao que me foi revelado." Mesmo a maior teologia humana é pequena diante da grandeza de Deus. E quem é verdadeiramente terra boa, jamais vai se comparar à grandeza de Deus. Isso não é desprezo pelo estudo, mas a suprema humildade de quem encontrou o Deus vivo. Tomás foi a terra boa que produziu frutos a 30, 60, a 100 por um, frutos que alimentam a igreja até hoje. Irmãos, qual é a casa que Deus quer construir em nós hoje? Que tipo de solo nós estamos oferecendo a Ele?
Não sejamos como o terreno pedregoso, vivendo de emoções superficiais. Não deixemos que os espinhos da ambição sufoquem a nossa vida de oração. Sejamos estudiosos da verdade, como Tomás de Aquino, mas humilde diante do mistério, como Davi aprendeu a ser. Que o Senhor, descendente de Davi, o semeador eterno, encontre em nós um solo fértil. E que, pela intercessão de Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico da nossa igreja, possamos compreender que a maior obra não é o que fazemos para Deus, mas a obra que Ele faz em nós quando dizemos o nosso sim. Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.